Irmãos, com a graça e com a paz do Senhor e começar essa manhã trazendo uma palavra que diz de todas as coisas que nós podemos conquistar nessa vida, que seja importante que nós venhamos nos tornar aquele a quem Deus procura. A palavra de Deus no livro de João, no capítulo 4, no versículo 23, ela diz assim: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, pois são esses o que Deus procura. Porque muitas das vezes nós estamos na igreja, estamos trabalhando, estamos servindo, mas verdadeiramente estamos fora daquilo que Deus separou para a nossa vida. E a mensagem de hoje, ela vai nos remeter a esse entendimento. Por isso eu quero convidar você essa manhã a adorar conosco o Senhor em espírito, adorar o Senhor em verdade. Quero convidar você a colocar o seu coração nessa mensagem. Se despreocupa, esquece aquilo que está lá fora agora e vamos adorar o Senhor com a palavra, vamos adorar o Senhor com o nosso melhor, vamos adorar o Senhor com os louvores. Curva a tua face e vamos agradecer ao Pai por mais essa manhã que Ele nos proporciona, por mais essa manhã que Ele renova as nossas forças. Pai querido, em nome de Jesus, queremos diante de Ti agradecer por mais essa manhã, por mais essa manhã que o Senhor renova nossas forças. Queremos agradecer por estarmos aqui reunidos só para Te adorar. Queremos agradecer por estarmos aqui reunidos só para engrandecer o Seu nome, declarar que o Senhor é Rei, declarar que o Senhor é Santo, declarar que o Senhor é bom, dizer para Ti, ó Pai, que o Senhor é justo. Ah, Senhor, queremos entregar ao Senhor o nosso coração nessa manhã, nos desprender daquilo que o mundo tem tentado gerar em nós a nível de preocupação e acreditar que agora nós separamos esse momento para o melhor. Faça-se presente aqui no meio de nós, Senhor. Usa o Teu Filho que vos fala e que diminua eu, Senhor, e que cresça o Senhor, e que a Sua palavra ela venha a ser anunciada e que possamos dar testemunho de quanto o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você, meu irmão, quero convidar você, minha irmã, para adorar o Senhor. Adoremos o Senhor com os louvores. Entregamos a Ele o nosso coração. Entregamos a Ele a nossa melhor adoração. Cantemos, cantemos, cantemos a Ele. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu
preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, temos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Consagramos todo o nosso ser a Ti. Começamos com o presbítero Geraldo falando sobre adoração. Depois viemos com aquela canção que dependemos totalmente de Deus. Depois outro louvor de adoração. E que nessa manhã nada possa atrapalhar você a ouvir essa palavra, essa mensagem que vai trazer esperança para a sua vida, aonde vai fazer você sair da sua caverna, para sair da sua malhada. Amém? Nesse momento nós vamos dar uma palavra breve sobre oferta, sobre ofertar. Mas como foi falado no começo, sobre adoração. Porque a sua adoração começa primeiro com seu coração e depois você vai ofertar em dinheiro, ou trabalho, ou com a sua vida. Amém? Vamos falar sobre Mateus, capítulo 2, versículo 1, até o 12 mais ou menos, mas nós vamos parar mais no 1 e no 2 e no 11. Queria que você, nesse momento, já separasse a sua oferta, que você já separasse o seu melhor para Ele. Você vai entender por quê. Você vai separar a sua adoração. Amém? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos ou estudiosos do sistema solar, estudiosos das estrelas, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Grave isso bem na sua cabeça. Viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Herodes, quando soube que o Senhor Jesus ia nascer, esse menino que ia libertar, que ia ser o rei, ele automaticamente já ficou perturbado. Quantas vezes você fica perturbado quando chega aquele final de mês, está faltando isso, faltando aquilo? Herodes era um homem brabo, ao ponto de matar os filhos dele, ao ponto de matar a sogra dele, ao ponto de matar a esposa dele. E muitas das vezes a gente tem passado por privações, dificuldades, mas esses homens vieram adorar ao Senhor Jesus. No versículo 7, Herodes falou assim: vão, informe-se com exatidão sobre o menino, e logo que encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Muitas das vezes, as pessoas quando falam em oferta, essa adoração, aí tem muita gente que dá essa adoração, oferta, com segundas intenções. Aqui, Herodes queria adorá-lo, a Jesus menino, com segundas intenções. Queria tirar a vida dele. Então, hoje nós estamos numa igreja, sei de Cabo Frio, onde nós podemos adorar a Deus com as nossas ofertas, mas com boas intenções, porque nós sabemos aonde vai ser aplicado. E você pode ter certeza, toda vez que você separa o seu dízimo, a sua oferta, você pode ter a certeza no seu coração, tranquilidade na sua alma, que vai ser bem empregado, porque vai ser empregado para adorar o Senhor Jesus, através do sustento de viúvas, órfãos, através de alimentos necessitados.
No versículo 11, fala assim: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E prostrando, o adoraram. Quando eles viram o Senhor Jesus, eles continuaram adorando. E olha que interessante, você vê que depois que vai vir falar da mirra, do incenso e do ouro, aí fala assim, depois que eles adoraram a Jesus, então abriram os seus tesouros e lhe deram presente, ouro, incenso e mirra. Depois que eles adoraram com o coração, com tudo, eles adoraram com o que eles tinham de bens. E olha como é que é interessante isso. Olha o que aconteceu depois de ter feito isso tudo. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Meu irmão, quando você adora a Deus com seu coração, com seus bens, você pode ter certeza de uma coisa: Ele vai cuidar de você. Ele vai trazer a você livramento. Ele vai trazer a você prosperidade, saúde emocional, saúde física, porque Ele quer um adorador de verdade, como o Geraldo falou no começo. Ele não quer que você dê o seu dízimo, a sua oferta, querendo retribuição dele, não. Ele quer que você adore a Ele com seus dízimos, com suas ofertas, mas porque você o ama, porque você é grato a Ele. E esses homens saíram do Oriente, a Bíblia fala que eles andaram mais ou menos um quilômetro, mais ou menos 15 mil quilômetros, um negócio assim. Depois eu vejo e falo para vocês certinho. Mas eles foram para adorar a Jesus. Eles não foram com a intenção de se livrar de alguma coisa, eles foram adorar a Jesus. Que você nessa manhã possa adorar a Jesus com seu coração, com a sua mente, com tudo que você tem, que é o seu melhor. Amém? Os irmãos vão cantar um louvor agora e você vai ter esse momento para fazer essa oferta, para fazer esse agradecimento em forma de dízimos e de oferta. Que Deus possa abençoar e que esse livramento que Ele deu para esses magos aqui, para esses homens estudiosos do sistema solar, que esse livramento Deus possa dar também para você, que o emprego possa chegar, que a saúde possa chegar, que o livramento das dificuldades que você não vê possa também chegar na sua vida. Amém? Vamos adorá-lo com nossos dízimos, com nossas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Render a Ti adoração e derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais na Tua unção, mais do
teu poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6. E hoje nós vamos estudar a palavra segundo o herói da fé, Gideão. Enquanto você abre a palavra, oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, toma, Senhor, a nossa vida em suas mãos, Pai. Que a semente aqui lançada, ela venha encontrar corações férteis. E que o Espírito Santo do Senhor, ele tenha liberdade entre nós, porque ele é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Que possamos sair aqui nesse culto, domingo de manhã, transformados pela sua palavra. Que possamos sair daqui renovados pelo poder que há no seu nome. Que possamos sair daqui crendo que o Senhor é por nós. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas também, os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, e nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiram, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem só um homem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa palavra no capítulo 6, ela inicia falando: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos o Senhor entregou eles na mão dos midianitas. Durante 40 anos o povo de Israel passou a desfrutar de um período de repouso. Mas conforme aquele ciclo vicioso, típico da sua conduta, o povo caiu em pecado.
O período de Juízes era aquele período em que cada um fazia aquilo que queria. Não havia rei. O Senhor falava com o povo pelos juízes e por isso facilmente o povo se desviava. Por causa do pecado de Israel, Deus permitiu que Israel fosse afligida. Israel foi afligida por 7 anos. Pois a palavra relata que acontecia que o povo de Israel semeava o cultivo e via sobre ele os midianitas, via sobre ele os amonitas e os orientais e passavam pela terra saqueando tudo. E Israel agora está rendido à fome. Tal preço à iniquidade do povo que não dedicavam fidelidade ao Senhor. Aleluia. O povo de Israel empobreceu muito, porque passou por esses roubos, por esses saques durante 7 anos. E a palavra diz que eles eram tão numerosos que viam como se fossem gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar nem os homens e nem os camelos. Juízes, capítulo 6, do versículo 5 ao 6, diz: porque subiam com os seus gados e tendas e viam como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar nem a eles e nem aos camelos, e entravam na terra para destruir. O povo de Israel, que devia ser o povo mais forte, o povo dominante, agora é limitado a viver em cavernas devido ao medo, devido à tamanha assolação e devido à fome que passava. O povo prometido de Deus, e por causa da iniquidade, Deus permitiu que os midianitas fossem contra eles. Sobre as covas a qual eles escondiam em tempo de guerra, as covas em redor das montanhas eram lugares em que era um bom refúgio. Na famosa batalha de Josué com os reis amorreus, os líderes correram para uma cova em Maquedá. Davi e seu pequeno exército se escondeu da ira de Saul em El-Gedi. Há uma história que conta que Saul entrou na mesma cova onde estava Davi e seu exército. Mas Davi não lançou mão de Saul, porque ele teve o entendimento que a sua guerra não era uma guerra física, mas era uma guerra espiritual e que Deus estava cuidando de tudo. Quando Saul perdeu a batalha para os filisteus, seus homens abandonaram e esconderam nas covas que estavam ali na circunvizinhança. E o profeta Obadias escondeu os profetas do Senhor para que escapassem das mãos da malvada Jezebel, que era uma adoradora de Baal e que matava os profetas de Deus. Os midianitas, eles eram descendentes de Abraão, assim como o povo de Israel. Abraão, ele teve um filho com Sara, e esse se chamou Isaac. Mas após a morte de Sara, ele conheceu uma mulher chamada Quetura, e com ela teve mais 6 filhos, e Midian foi o 4º filho. Daí a descendência dos midianitas. E eles sempre guerrearam contra o povo de Israel. No episódio antes desse, Israel chegou aí contra os midianitas e quase os aniquilou, mas não cumpriu aquilo que Deus havia orientado de acabar com o povo. O povo cresceu e novamente vem contra a Israel. Esse é o preço da desobediência. A habilidade dos midianitas, ela era maior do que a habilidade do povo de Israel, e eles vinham como gafanhotos. E eles tinham um grande poder de destruição. E eles eram muito rápidos para saquear a colheita. Os israelitas, eles haviam se corrompido. E mais uma vez passaram a ter práticas de adoração a outros deuses. Deuses da fertilidade, deuses da prosperidade. Deuses que, segundo os seus falsos profetas, faria com que houvesse prosperidade e períodos de chuvas com mais
tempo de resposta, porque eles precisavam para a sua colheita. Então eles abandonaram o nosso Deus e tiveram a consequência. Chegaram ao ponto de passar fome. E nesse momento em que o povo passa por isso tudo, eles estavam buscando a Baal, aquele que era um Deus da fertilidade e o Deus da prosperidade. O mesmo Deus da Jezabel, Deus profano. Não suportando mais tal situação, Israel então resolve clamar ao Senhor, e Deus, em sua infinita misericórdia, Deus ele então resolve escolher um juiz para libertar o povo, e o juiz escolhido foi Gideão, considerado um herói da fé. Um dos notáveis juízes de Israel, filho de Joás, da família de Abiezer. E não se espantem, mas ele era da tribo de Manassés, a menor tribo que existia. Gideão, ele morava em Ofra, um povoado evidentemente situado ali a oeste do Jordão, e a divisão tribal que ele pertencia era considerado a mais insignificante. E ele era o menor da casa do seu pai. Gideão, ele era descrito como um homem tímido e um homem humilde, a qual Deus usou poderosamente devido às suas virtudes. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o meu Deus, que escolhe segundo o coração e não segundo a aparência. Esse é o meu Deus que escolheu a mim e que escolheu a você para fazer a sua obra, porque Ele é aquele que examina o seu coração e a sua disponibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão não era soldado treinado, ele era um homem simples, ele era um homem do campo. No capítulo 6, no versículo 15, diz assim: ele diz ao Senhor: como que eu livrarei o povo de Israel? Eu sou da tribo de Manassés, a menor tribo, e eu sou o menor na casa do meu pai. Ai, Senhor meu, com que eu livrarei a Israel? Tamanha humildade daquele homem. O seu entendimento é que ele não tinha condição de livrar o povo de Israel. Ele não tinha tática de guerra, ele tampouco era um soldado. Ele era o mais pobre da sua família e ele não tinha dinheiro para poder contratar soldados, alimentá-los e ir até a guerra. O que Gideão está fazendo aqui, preste atenção nisso, que eu vou falar contigo. O que Gideão está fazendo é olhar sem os olhos da fé. Ele está olhando sem os olhos da fé para dentro das suas limitações. Mas a seleção de Deus, ela é diferente. Quando Deus escolhe e Ele declara: eu sou contigo, é Ele quem te capacita para fazer a obra. Não se preocupe com o que as outras pessoas vão pensar de você. Quando Deus te chama, obedeça ao chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é Ele quem garante a vitória. Porque a vitória não é no Geraldo, não é no Júlio, a vitória não é no Robson, a vitória é no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor chama de valoroso a maneira que Deus chama, a maneira que Deus se dirige a Gideão é algo glorioso. A palavra diz no versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Quem? O menor. Deus estava valorizando o trabalho de Gideão. O que eu aprendo com isso?
Deus, Ele não vai te escolher pela tua força. Deus, Ele vai te escolher pelo seu caráter. Deus, Ele te conhece no íntimo. Quando Deus te escolhe, Ele examina o teu caráter, a sua conduta, os seus valores em Deus. E Ele olha o seu coração. Grandes homens foram chamados por Deus e também relutaram. E isso não foi diferente com Gideão. Quando o anjo ele aparece diante de Gideão, ali, debaixo do carvalho que pertence a Joás, e seu filho Gideão ele estava ali malhando trigo para salvar dos midianitas. Gideão estava malhando trigo no lagar. E o lagar não era lugar de malhar trigo. O lagar era lugar de prensar uvas. Mas aquele homem, diante da circunstância a qual ele está passando, diante de tamanha assolação, ele resolve apanhar o trigo e malhar no lagar. O trigo ele era malhado na eira, nos altos dos montes, porque o agricultor ele lançava o trigo para o alto e o vento soprava e levava a palha, assim separava o trigo da palha. Muitos dos povos de Israel estavam passando fome, mas mediante a circunstância, Gideão resolveu malhar o trigo no lagar. Gideão não se abalou por causa da circunstância. E ele trabalha duro, enquanto a maioria dos da casa de Israel passa fome. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo nos dias de hoje. Eu não sei qual é o momento pelo qual você passou nos tempos de pandemia. Mas essa palavra, ela vem nos ensinar que mesmo em dias de deserto, Deus olha para aquele que continua a batalhar. Deus olha para aquele que continua de pé. Deus olha para aquele que continua exercendo a sua confiança em Deus. Porque Ele é Deus para te livrar dos dias maus. Porque Ele é Deus para renovar as suas forças a cada manhã. Porque Ele é Deus para trazer de volta o filho pródigo perdido. Porque Ele é Deus para fazer na minha e na sua vida. Quando o Senhor diz para Gideão, vá nessa sua força, Gideão ele começa a colocar algumas questões que estavam em sua cabeça. Ele diz, Senhor, e se o Senhor é comigo, por que isso tudo está acontecendo com o meu povo? E se o Senhor é conosco, por que estamos sendo saqueados? Ele questiona Deus e ele diz, por que estamos sendo atacados? Gideão, naquele momento, ele não entende que o que está acontecendo com o seu povo é por causa da desobediência do seu povo. Ele não havia percebido aquilo que estavam passando por causa da rebeldia. Às vezes nós permanecemos no deserto porque andamos longe da presença. Às vezes nós permanecemos no deserto porque estamos desobedientes. E o melhor caminho é voltar atrás. O melhor caminho é se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Eu quero falar com você que já esteve presente na casa do Senhor, que Deus já te usou e você conhece o seu chamado, mas que hoje, ao ligar a sua televisão nessa manhã, ouviu essa palavra. Se arrependa. Volta para a casa do Senhor, porque a palavra diz que Deus ele é misericordioso. E aqueles que se arrependem, pedem perdão, o Senhor traz de volta e Ele perdoa. Gideão, ainda meio incrédulo, ele pede 3 provas
para Deus. Ele pede que o Senhor aguarde um instante enquanto ele vai preparar uma oferta de manjares ao Senhor. E quando ele chega diante do Senhor, diante do anjo, o Senhor pede que ele coloque a ovelha, os pães asmos e derrame o caldo que ele trouxe na panela em cima daquela oferta, e o Senhor faz subir fogo e consome toda aquela oferta. Gideão então percebe que está diante de Deus e ele teme, porque os israelitas achavam que aquele que estivesse diante de Deus morreria. E talvez eles achassem que também estando diante de um ser angelical pudesse acontecer, mas o Senhor falou: não temas, não morrerás. E Gideão continua na sua incredulidade e ele pede que, colocando uma lã sobre a terra, somente a lã seja molhada pelo orvalho. No outro dia, pela manhã, ele sai da sua tenda e ele vai conferir, e ele espreme a lã e ele enche uma taça de água. Achando que poderia ser uma coincidência, Gideão então pede que aconteça o inverso, que a terra esteja molhada e que somente a lã esteja seca. Mas o Senhor, ele atende a Gideão. Em algum momento, meu irmão, minha irmã, nós nos sentimos fracos assim, e falhamos e duvidamos em nossa fé. Elias, ele orou ao Senhor e parou de chover por 3 anos, e logo a seguir, com medo de Jezabel, ele pediu a morte ao Senhor. Davi, que a palavra nos revela que era um homem segundo o coração de Deus, em suas orações haviam dias de angústia e de temor, e ele declara: por que está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Há aqui semelhanças que aconteceu com grandes homens que foram chamados por Deus. Quando o Senhor chamou a Moisés, ali na sarça ardente, Moisés falou: Senhor, eu sou pesado de boca. E o Senhor provou a ele que era com ele. E primeiro ele jogou a vara, e a vara se transformou em serpente. E em segundo, ele colocou a mão no peito e a mão voltou branca como se tivesse lepra. Novamente ele colocou a mão e o Senhor curou a sua mão. Deus, ele dá vários sinais de quem ele é na minha e na sua vida. Ele guardou Jonas no ventre da baleia por 3 dias, até que ele fosse profetizar arrependimento em Nínive. E o maior sinal de todos, Jesus, ele ficou no ventre da terra por 3 dias e ele ressuscitou para cumprir a promessa de nos libertar do pecado e de nos reconciliar com o Pai. Ele é Deus. É Ele quem nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa homens simples, assim como Ele usou Gideão, assim como Ele tem usado você. Moisés disse quando o Senhor chamou: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Davi disse: quem sou eu, Senhor Deus, qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Jeremias disse: Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Pedro disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Paulo escreveu: porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado assim, porque persegui o povo de Deus. Por isso eu quero encorajar você a olhar não para as suas limitações. Por isso eu quero encorajar você a não negligenciar o chamado que Deus tem na sua vida. Porque aquele que te chama é aquele que te capacita para fazer a sua obra. Em 1 Coríntios, no capítulo 21, a palavra diz: Deus faz desse jeito e Ele usa os humildes para capacitar os escolhidos. Pois Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as pessoas humildes
deste mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele, porque dele é a glória. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória não é do pastor que está sendo usado, nem o irmão que está pregando bem, mas aquilo que flui sobre nós como rio de águas vivas pertence a ele, e a glória é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não se sinta incapaz. Grandes homens de Deus se sentiram assim, e o Senhor os capacitou, e eles obedeceram, e grandes coisas fizeram, ao ponto de serem chamados heróis da fé. Grande contribuição deram diante da obra de Deus. Vidas foram salvas pelo amor daqueles homens e por confiar no Deus que tudo pode. Gideão, então, ele entende que Deus está falando com ele. E aí o Senhor, ele dá o primeiro direcionamento. Preste atenção nisso aqui. Ele diz: vá à casa do seu pai, pegue um novilho, o mais novo, e derrube o altar de Baal do seu pai, e corte o poste sagrado. Uma das tarefas mais difíceis Gideão poderia receber de Deus. A direção de derrubar o primeiro a idolatria dentro da sua casa. Porque é muito mais fácil reconhecer o erro na vida dos outros. E é muito mais difícil reconhecer o erro que está na nossa vida. Derrubar os nossos ídolos e consagrar ao Senhor. Ser obediente à sua palavra e à sua vontade, não a nossa vontade e não a nossa carne que grita, mas dar todo o domínio a Deus. A palavra diz que Gideão, ele obedece e ele junta 10 homens para derrubar o altar, mas chegando lá ele teve medo, então ele resolve voltar à noite. E quando chega à noite, ele derruba o altar, ele ergue um altar para o Senhor e ele oferece o novilho ao Senhor e ele foge, porque o medo ele tem paralisado muitas pessoas. Existem promessas liberadas da parte do Senhor, mas elas não são alcançadas muitas das vezes porque nós não damos o próximo passo. O medo é uma das principais causas do fracasso. Você até acredita que pode, você até sabe que consegue, mas por causa do medo, você não age. Gideão, ele quebra o altar e pela manhã, o povo, ao se deparar com aquilo que aconteceu, vai até a casa do seu pai e diz: cadê o seu filho? Traga para fora para modo de nós matarmos ele, pois derrubou o altar de Baal. E a palavra diz que o pai dele, tomado de sabedoria, diz: se ele derrubou o altar de Baal e ele é Deus, que ele faça justiça. O que te define não é o momento que você está passando. O que te define é a obediência. Quando Deus manda ele derrubar o altar, ele sabe que ele vai enfrentar o seu povo, mas ele resolveu obedecer. Ele passou por um momento de dificuldade, sim, mas Deus o honrou, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo do Senhor, ele revestiu a Gideão, e o povo, reconhecendo Deus em Gideão, se unem para a guerra. 32.000 responderam à convocação. O chofar, ele começa a tocar, então as pessoas, elas se atentaram que era um chamado de Gideão e elas resolvem ir. Mas a questão é, quando o propósito foi anunciado, que era tempo de guerrear, a palavra diz que 22.000 foram embora. Não permaneceram. Tiveram medo. Os midianitas assaltando o povo,
E o povo com medo de se posicionar. Deus fala a Gideão, Juízes 7, versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. Porque o exército de Israel era de 32.000, mas o exército do inimigo era de 135.000. Por isso houve medo. Por isso houve pavor. Porque o povo estava olhando para si e estava se esquecendo quem era aquele que ia na frente guerrear com Israel. 22.000 homens foram embora. Sobraram 10.000 homens. 135.000 para 10.000 homens significa que o exército de Israel era 13,5 vezes menor do que o outro exército. Ou seja, cada homem deveria derrotar 13 homens do exército inimigo. Mas para Deus ainda era muito. E Deus, ele não queria que o povo de forma alguma colocasse na força dos seus braços a vitória que ele ia entregar ao povo de Israel. E Deus então manda Gideão descer com aqueles 10.000 num riacho. E no riacho ele pede para que aqueles homens bebam água. E aqueles homens que se ajoelharam e tomaram a água como dispersos, ele manda dispensar. E aqueles que tomam água em pé, levando água à sua boca como cachorros e astutos como soldados, aqueles que estavam ligados na obra de Deus, esse o Senhor manda que separe. Muitas das vezes nós estamos na obra, muitas das vezes nós estamos trabalhando, mas estamos desligados da guerra espiritual. Por quê? Deus manda dispensar aqueles que estavam de joelhos. Porque de joelho é posição de prostração. E Deus convocava um exército vitorioso. Ele vai mostrar que com 300, ele vence 185.000. Ele não precisa de quantidade. Deus trabalha com um exército pequeno. Lembra do exército do poderoso Faraó ao sair do Egito? E Deus abriu o Mar Vermelho e afogou todo aquele povo, porque o exército de Israel não tinha a menor condição. Josué vencendo Jericó, aquela cidade de muros altíssimos, e Deus manda que toquem as trombetas e gritem bem alto, e aquele muro, ele cai, e Deus dá a vitória. Josué, quando Deus faz o sol parar, para que ele pudesse vencer 5 exércitos. Que tipos de armas o povo de Deus usou? Que tipo de armas nós temos usado? Deus faz que o exército derrote o povo com cântaros, tochas e trombetas. Gideão, ele divide um grupo em 3, 100 vai com eles e rodeia o arraial, e mais 200 rodeiam. E a palavra diz que de cima do monte, Gideão, ele dá a ordem, e o povo quebra os cântaros, acende as tochas e toca a trombeta, e o exército inimigo de 135.000 homens acorda atordoado e começa a guerrear entre si, e eles olham por alto da montanha e vê como se fossem um exército de fogo do nosso Deus, e eles matam um ao outro. O povo de Deus nem precisou descer para a guerra, porque as nossas armas, elas são diferentes das armas do mundo. Como a nossa luta, ela não é contra o sangue, mas ela é contra os espíritos e as potestades. A nossa arma é óbvio que não é espada e nem revólver, mas a nossa arma, ela é a oração. E ela é a palavra de Deus, a qual nós devemos seguir e confiar, porque as nossas armas
elas são armas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. A batalha ela foi vencida com trombetas, cântaros e tochas. Eu lembro de Davi, que com uma pedra derrotou o gigante. A palavra diz que o rei Saul, preocupado com Davi, pediu que ele vestisse a sua armadura. E Davi, moço, jovem, não conseguia se movimentar. Então ele vai com uma pedra e ele diz que ele vai em nome do Deus de Israel. E com um lançamento certeiro na testa, o gigante, ele cai por terra. O gigante, ele não cai por terra porque você é bravo, não, meu irmão. Ele não cai por terra porque você é sagaz, não. O gigante cai por terra em nome de Jesus. Então, por que você está colocando a força dos seus braços? Porque você está desatento, esquecendo de orar e de buscar o Deus que é o nosso juiz. As batalhas da igreja, elas são vencidas quando a igreja ora. E quando a igreja, ela resolve obedecer a palavra. Porque todas as vezes que o povo de Israel perdeu a batalha, é porque ele estava longe da presença do Deus Todo-Poderoso. Em Efésios capítulo 10, no final da carta de Paulo, Deus escreve quais são as armas. Paulo escreve quais são as armas do cristão. E lá nós temos, presta atenção, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé no Senhor, a salvação, a palavra de Deus que é a espada do Espírito e a oração, meu irmão. Assim nós estamos preparados para as batalhas. E as nossas batalhas não são como as batalhas de Gideão, mas nós temos a nossa batalha. Nós temos a nossa batalha no emprego, nós temos a nossa batalha na família, nós temos a nossa batalha, mas Deus nos ensina a buscar a face do Senhor. Quando um discípulo se esqueceu, Pedro, ele desembainhou a espada e ele foi na orelha do soldado chamado Malco e ele arrancou a orelha. E a palavra diz que Jesus falou: embanhe a sua espada, porque aquele que vai com espada, pela espada perecerá. E ele se abaixa e ele pega a orelha de Malco e ele realiza um milagre, e ele coloca a espada no lugar e ele olha para Pedro e ele diz: você acha que se eu não quisesse, eu não clamaria ao meu Pai e ele mandaria uma legião e ele derrubaria todos esses que vêm contra mim? Pedro, ele achou que ele estava numa luta física. Ele ainda não havia entendido aquilo que Jesus anunciava para ele. Porque a morte de Jesus, ela não é uma derrota. O que nós precisamos entender é que a morte de Jesus, ela foi uma vitória. Pois foi por ela, pela morte de Jesus, que todos nós, fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, Pedro entendeu por que Jesus dizia: o meu reino, ele não é deste mundo. E para concluir, eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, as nossas lutas, elas não são carnais. Se você tem passado dificuldade, se você tem passado luta, se você tem passado problema com seus irmãos, ore por ele. Jesus nos ensina isso. Clame por ele. Jesus nos ensina isso. Porquanto, aumente a oração, aumente a leitura da palavra, comece a perceber aquilo que Deus está falando com você. Essa é a palavra de hoje. É uma palavra de fé. É uma palavra para que você possa confiar mais em Deus. O problema é que nós resolvemos fazer as coisas com a força dos nossos braços. E por isso somos saqueados. E por isso perdemos a batalha. E por isso passamos desespero. Mas quando nós resolvemos confiar no nosso Deus, o Espírito Santo do Senhor reveste a nossa vida. E nós somos plenos em Deus. Quero agradecer aqui a sua presença.
e que essa palavra ela fique no seu coração. Essa semente foi lançada, que ela possa dar fruto e que você possa andar na presença do Senhor. Agradeço pela sua companhia, em nome de Jesus. Amém.